Os dons de poder. Já estudamos os dons de revelação, palavra da ciência, palavra do conhecimento, e discernimento de espíritos, e os dons de vocalização, línguas, interpretação de línguas e profecia. Vejamos agora os dons de poder. O dom de fé. A outro, pelo mesmo Espírito, foi dado fé. 1 Coríntios 12, 9. Fé é o tesouro sem o qual o homem não pode viver. Suponhamos que você perca a fé mesmo por um momento. Você duvidaria da fidelidade dos membros de sua família. Não seria capaz de dirigir seu carro ou outros meios de transporte, pois não confiaria neles. Por não confiar nas facilidades que são essências à nossa vida civilizada, como bancos ou agências de correios, sua vida toda seria completamente paralisada. Assim como uma pessoa nasce com olhos, ouvidos, nariz e boca, assim também nasce com fé. Algumas pessoas desenvolvem a fé de forma mais rápida que outras. Se tiverem grande determinação na vida, seu crescimento na fé será grande. Porém, em outras pessoas este mesmo crescimento é mais lento, pois são pessimistas e negativas. Mas pensemos agora sobre a fé cristã. Nos dias de hoje, expressões como perdi a fé ou tenho pouca fé sempre partem da boca dos cristãos. Será que existe na realidade aqueles que não têm nenhuma fé? Romanos 12, 3 diz, mas que saiba com moderação, segundo a medida da fé. Este verso revela que Deus tem conferido a cada pessoa uma medida de fé. Se isso é verdade, então por que as pessoas não admitem que elas têm recebido fé? Deus nunca mente. Entretanto, apesar de haver diferença nos graus de fé, ninguém dentre aqueles que têm aceitado a Jesus Cristo como Salvador é totalmente sem fé. Assim, em obediência à palavra de Deus, devemos dizer: tenho fé como está escrito nas Escrituras. Tenho fé suficiente para ser salvo, para receber cura e para receber respostas de Deus. Mais do que isso, a fé que recebemos de Deus no Senhor aumenta quando ouvimos a palavra de Deus. Em Romanos 10 e 17 lemos: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus, meditamos nela e a digerimos, recebemos fé, e essa fé cresce. Alguns crentes podem dizer: minha fé parece tão fraca. Apesar de Deus não louvar a fé fraca de ninguém, Ele nunca disse que fé fraca não serve para nada. Jesus disse em Mateus 17:20, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Esta palavra ensina que não é importante ser a fé forte ou fraca, grande ou pequena, mas sim que você tenha fé viva e não morta. Fé tão pequena como um grão de mostarda, viva, atuante crendo nos milagres de Deus, produzirá grande poder que vai além da imaginação humana. Dentro deste assunto temos considerado a fé em geral, mas a fé que o Deus fiel nos tem dado de acordo com nossa medida, é a fé produzida pela palavra. Mas como é o dom da fé manifestado pelo Espírito Santo? O dom da fé recebido do Espírito Santo tem características bem diferentes dos tipos de fé mencionados anteriormente. Fé concedida como um dom é, por si mesma, trabalho direto e imediato do Espírito, o que quer dizer que a fé que vem de Deus é depositada no coração do crente. Esta fé forte, que vai além da imaginação humana, é produzida de tal modo que grandes milagres podem ser realizados por Deus. O crente não possui sempre esta fé, ela só é manifestada quando surge uma necessidade, de acordo com a hora e lugar que o Espírito Santo determinar. Tenho experimentado muitas vezes esta fé especial. Numa hora de necessidade, o Espírito Santo derrama em meu coração o dom da fé para completar o glorioso trabalho de Deus. Onde quer que eu experimente este dom da fé,
compaixão sobrenatural e força de vontade, passo a ter certeza de que Deus está no controle, e o resultado imediato é a resposta para a minha necessidade. O dom de cura. E a outro, é dado, pelo mesmo Espírito, dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. Fé cristã e cura são inseparáveis. É verdade que cura é parte central do Evangelho da graça remidora do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus revela-se como o Deus que cura. Êxodo relata Deus fazendo um pacto com os filhos de Israel. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Davi, o rei escolhido por Deus para dirigir seu povo, louvou a Deus e disse: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Malaquias, o escritor do último livro do Antigo Testamento, profetizou: mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E saireis, e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Malaquias 4, 2. Esta profecia mostra que o trabalho de evangelização de Jesus Cristo seria o trabalho de cura de ambos, espírito e corpo. O ministério público de Jesus centrava-se, sem dúvida, nestas duas curas. Quase 2/3 de seu ministério foram dedicados à cura. Isaías, que profetizou cerca de 700 anos antes de Cristo, descreveu a redenção de Jesus. Em Isaías 53, ele fala com detalhes sobre o trabalho remidor de Jesus Cristo e salienta que todas as doenças estavam incluídas no ato de redenção. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. V. 4. E pelas suas pisaduras fomos sarados. V. 5. Todavia, ao Senhor agradou M.O. com acento circunflexo, fazendo-o enfermar. V. 10. As verdades destas profecias são confirmadas pelos testemunhos dos discípulos de Jesus. Mateus, depois de relatar os maravilhosos trabalhos de cura realizados por Jesus, afirmou que este era de fato o cumprimento de Isaías 53, 4. Jesus curou a todos os enfermos. Isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8 e 16, 17. Pedro, pregando sobre a redenção de Jesus, não deixou de incluir que a cura que recebemos dele fez parte de seu sofrimento pela redenção da humanidade. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2 e 24. Então, o último e maior mandamento de Jesus, entregue momentos antes de ser arrebatado ao céu, refere-se à expulsão de demônios e cura. Marcos 16 e 15 e 18. Ele mostrou-nos que a cura está ligada à pregação do Evangelho. O dom de operar milagres. A outro, é dado, a operação de milagres. 1 Coríntios 12 e 10. A palavra milagre refere-se ao marcante ou surpreendente evento que acontece pela direta intervenção de Deus, sem seguir as conhecidas leis da natureza. Um milagre é a suspensão temporária de leis comuns da natureza e a intervenção de um poder sobrenatural. A Bíblia contém extensa relação de milagres. O Antigo Testamento inclui milagres em quase todos os seus livros. Examinemos alguns desses relatos. Um dos exemplos mais fortes foi o milagre que Deus operou na vida de Abraão e Sara, quando Abraão estava com mais ou menos 100 anos de idade, e Sara já havia passado da idade de poder conceber. Deus miraculosamente deu-lhes um filho, Isaque, que se tornou o antepassado da nação judaica. Este milagre foi tão maravilhoso que o Novo Testamento assim o descreve. O qual, em esperança,
creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 5:18-22. Esta fé para a operação de milagres não havia sido dada só a Abraão, mas também a Sara. Pela fé, também, a própria Sara recebeu o poder de conceber um filho, mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Hebreus 11:11-12. Tal ocorrência não é comum. Este é o milagre que, através da intervenção especial de Deus, trouxe uma concepção totalmente impossível pelas leis naturais. Outro milagre ocorreu quando Moisés e os filhos de Israel chegaram às praias do Mar Vermelho. Estavam frente ao mar que bloqueava sua passagem e atrás os perseguia o grande exército egípcio. Assim que Moisés orou a Deus, recebeu a resposta. Com uma vara em sua mão, Moisés ordenou que a água do Mar Vermelho se separasse, e os filhos de Israel atravessaram o mar a pé enxuto. Alguns oponentes insistem que isto não foi na realidade um milagre. Dizem eles que quando Moisés chegou ao Mar Vermelho, a maré havia baixado, e assim ele por sorte conseguiu passar pelo meio. Estas pessoas, entretanto, desconhecem o fato de que todos os egípcios que perseguiam Israel se afogaram na água. Se o nível da água tivesse baixado bastante para os filhos de Israel poderem entrar e atravessar, porque o exército egípcio todo e seus cavalos não conseguiriam também. Pela lei da natureza, o mar não podia ser dividido de maneira que o povo pudesse atravessar a pé enxuto. Tal fenômeno só pôde acontecer pelo poder de Deus manifestando-se sobre a lei da natureza, um milagre. Outra maravilhosa manifestação do dom de operação de milagres teve lugar na vida de Josué. Josué estava dirigindo os filhos de Israel numa terrível batalha contra os amonitas. Para ganhar, os israelitas precisavam de tempo, mas o sol começou a se pôr. De repente Josué ergue a voz, olha para o sol e ordena: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué 10:12. O dom de realização de milagres operou através de Josué naquela hora. Do ponto de vista humano, que ordem tola! E a Bíblia ainda relata os resultados: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué 10:13. De novo, Deus suspendeu temporariamente a operação da lei natural para manifestar sua divina providência. O Novo Testamento também relata muitos casos da manifestação do dom de operação de milagres. As curas que recebemos quando nos achegamos ao Senhor estão dentro de duas categorias. Algumas vêm pelo dom de cura e outras pelo dom de operação de milagres. Quando o dom de operação de milagres atua, a doença se afasta na hora e a pessoa de imediato recobra a saúde. Quando o trabalho é feito pelo dom de cura, a causa da moléstia é removida lentamente e o efeito do tratamento começa a surgir, levando ao restabelecimento. Conclusão: quando o Espírito é derramado, as igrejas estabelecidas começarão a buscá-lo com fervor. Os crentes, porém, devem estar preparados para combater doutrinas errôneas ou heréticas que surjam, e que procuram imitar o trabalho do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo seja livre, e cada vez se manifeste mais,
Devemos conservar uma saudável e forte fé baseada na Palavra de Deus. Para isto, um entendimento básico da doutrina do Espírito Santo é indispensável. Este é o propósito deste livro: esclarecer, ensinar e encorajar crentes a santificarem suas vidas, orando para maior derramamento do Espírito Santo, prestes a chegar.